e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia Sagrada, no capítulo 26 de Gênesis, vai nos apresentar uma grande crise que estava acontecendo na face da terra. A Bíblia diz que havia uma grande fome, como jamais vista na face da terra. E por isso a Bíblia diz que Isaque, ele vai até Abimeleque, que era o homem que governava sobre os filisteus, em uma cidade por nome de Gerar. E o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Deus, se manifesta na vida de Isaque, dando a ele uma ordem que não era para ele descer ao Egito, porque no Egito havia abundância de alimento. A primeira escapatória que Isaque vê para o suprimento das suas necessidades é descer para o Egito, porque na terra onde ele estava havia fome, sequidão, miséria, catástrofe. Então Isaque coloca no seu coração dizer: preciso descer ao Egito, porque lá é o armazenamento de alimento, lá nós vamos encontrar muito alimento. Mas o Senhor Deus o impede de descer ao Egito. Deus, no versículo de número 2, o Senhor diz para ele: não desça ao Egito. Pelo contrário, habita na terra que eu te disser. Deus, nesse texto, Henrique, estava ensinando a Isaque que o socorro dele não está nas terras faraônicas, que o socorro financeiro que ele estava precisando para suprir a necessidade da sua casa dependia unicamente da sua obediência e não do lugar. Deus não permite que Isaque desça ao Egito, por quê? Porque a glória e o louvor e a soberania é do Senhor. Então Deus estava preparando um cenário para que Isaque glorificasse ao nome bendito dele. E o texto sagrado diz, no versículo de número 12, que ele semeia naquela mesma terra, e ele também colhe. Você vai observar que existem dois verbos aqui, o verbo semear e o verbo colher. O primeiro verbo, semear, e o segundo verbo, colher. A Bíblia, ela faz questão de nos ensinar que Isaque, ele semeia, e ele também colhe, Alice, 3 anos depois. A colheita que Isaque semeia vem 4 anos depois. Não, no mesmo ano, houve uma grande colheita, porque a Bíblia diz que ele colhe 100 medidas. E qual é o motivo, qual é o princípio bíblico para que Isaque semeasse e colhesse 100 medidas no mesmo ano? Qual é o princípio bíblico? Porque o Senhor o abençoava. Havia ali uma bênção da parte de Deus, que permeava a vida de Isaque. Quando Jesus Cristo toma a palavra, Jesus disse assim, Henrique: no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, porque o mundo já foi vencido por mim. Agora nós precisamos a priori entendemos o que Jesus estava dizendo com essa palavra
aflição. Aflição não tange somente a aflição da nossa alma. Você sabe, assim como eu, que o ser humano é o único ser formado por uma constituição tríplice, de corpo, de alma e de espírito. O nosso corpo é a nossa matéria, a nossa alma, que no hebraico do Antigo Testamento fala de nepesh, e no grego, no Novo Testamento, fala de psique. Tanto nepesh no hebraico do Antigo Testamento, quanto do psique no Novo Testamento, ambos falam de centro das nossas emoções. Fala de dores, fala de traumas. Quando o profeta Isaías, ele toma a palavra dizendo que o Senhor levou sobre si todas as nossas, primeiro fala que ele levou as nossas enfermidades. Enfermidade fala sobre o nosso corpo. A cruz de Cristo veio para sarar o nosso corpo. Mas o profeta Isaías, Denise, também vai falar que ele também levou sobre si as nossas dores. E a dor, quem sente, é a nossa alma. A dor, quem sente, é a nossa alma. Porque a alma é o centro das nossas emoções. E nós temos traumas dentro de nós, que precisam ser vencidos. E pessoas deixam de conquistar coisas porque ainda sofrem com traumas do passado. E os traumas nos impedem de conquistarmos aquilo que Deus preparou para nós, porque a nossa alma está ferida, irmã Solange, o nosso sentimento está machucado. As pessoas desanimam no meio da trajetória porque têm os seus sentimentos feridos. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Tem pessoas que têm aflições espirituais. É uma aflição, é fato. Nós vivemos numa guerra espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados. Então Jesus disse: vocês vão ter muitas aflições, aflições espirituais, batalha espiritual, demônios pelejando para travar aquilo que Deus tem para nos entregar, aflição espiritual. Existem outros, tanto quanto eu, que sofrem de uma aflição financeira. É uma aflição também, quando a gente vive num aperto financeiro, não deixa de ser uma aflição. E também existe a aflição sentimental, emocional, que tange no quesito a nossa alma. Traumas que a vida nos proporciona. Quantas pessoas hoje se suicidam? Por quê? Porque não conseguem viver com os seus traumas. Pastores arrancando, tirando a sua própria vida, porque vivem traumatizados com o ministério. Quantas moças se entregaram, Sueli, à prostituição, porque foram abusadas na sua infância ou na sua adolescência, e trazem dentro de si traumas da infância, da adolescência. A porcentagem hoje de homossexuais é grande, porque foram abusados quando eram crianças, na sua infância, e eles sofrem o quê? Trauma. E, gente, o índice de mulher espancada pelo esposo, e mulheres têm traumas dentro de si, porque foram espancadas, foram maltratadas.
traumas que nos bloqueiam, traumas que nos limitam, que nos impedem. E a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta um homem, ou melhor dizendo, um moço, por nome de José. Será que José teve trauma na vida? Vamos ver a infância de José. Ele cresce num lar onde o pai tinha 4 mulheres. 2 esposas e as concubinas. Imagine como era a mente de José. Segundo, ele tinha uma túnica diferenciada dos seus irmãos. Alguém já parou para estudar o porquê daquela túnica? Aquela túnica fala sobre o poder da administração. Porque Jacó via em José um potencial para administrar. Por isso a sua túnica era diferente. E pelo fato dele ter um potencial no que tange a administração, ele era odiado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele era filho da velhice de seu pai. Então os seus irmãos o odiavam, porque era ele e mais um irmão que era filho de uma mãe. O resto era tudo filho da outra mãe. Quando o irmão dele nasce, José é ainda um pré-adolescente. E a mãe, Henrique, morre no parto do irmão. Quem tem que assumir o papel de cuidar do irmão mais novo, de Benjamin, é José. Um pré-adolescente que vive humilhado, que vive rejeitado pelos outros irmãos e que agora ainda tem que cobrir o lado materno do seu irmão. Você sabe quem era o irmão mais velho de José por parte de pai? Foi o homem que deitou com a esposa do próprio Jacó. Já imaginou o trauma de José? Cresce no lar onde o pai tem 4 esposas. A mãe morre no parto do irmão, ele tem que assumir a responsabilidade para criar o irmão. Os outros irmãos da parte da outra esposa não gostam dele, porque ele era filho da velhice do pai. O irmão mais velho se deita com a esposa do seu pai, e para acabar com a vida emocional de José, um dos seus irmãos do meio entram dentro de uma cidade e matam todos. Eram irmãos sanguinários. Desde a sua infância, José tinha traumas. E quando ele vai ter, com os seus irmãos, ele sabe da sagacidade que há no coração dos seus irmãos, pastor Marcos. Porque os seus irmãos eram sanguinários. O mais velho deitava com a esposa do pai. Os 2 do meio entraram numa cidade e mataram todo mundo que estava naquela cidade. E ele é lançado numa cisterna. E Judá vai fazer uma pergunta dizendo, que proveito teríamos nós se deixarmos ele aí dentro dessa cova? O que nós vamos lucrar com isso? Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. E estava passando naquele momento uma caravana de ismaelita que estava indo para as terras faraônicas. E José é vendido. Por quantas moedas? Por quantas? Quantas?
Quantas moedas? Fala, crente. Quantas moedas? 25 moedas? 100 moedas? Se o X-Espírito estivesse aqui, ele já matava no ninho. Fala aí, Ricão, quantas moedas? 30? Rapaz, 25, 30, 100, 20 moedas. 100 moedas estavam pagando bem, José, hein? 30 moedas foi vendido Jesus. José por 20. Será que esse menino tinha motivos? Ou será que ele tinha uma mente traumática? Tinha. Arrancado do seio do seu pai, jogado dentro de uma cisterna para os seus irmãos, pelos seus próprios irmãos, vendido para os ismaelitas pelos seus próprios irmãos, e agora segue-se a caravana de ismaelita levando José para o Egito. E agora os irmãos vão voltar para a casa do velho Jacó e vão dizer para ele assim: Henrique, morreu o menino. E Deus agora começa a projetar novas diretrizes na vida de José. E quando ele chega nas terras faraônicas, ele vai trabalhar, Henrique, na casa de um homem, de um líder chamado Potifar, e ele é acusado de estupro. E ele é encarcerado. Será que esse rapaz tem trauma dentro de si, dentro dos seus sentimentos, sim ou não? Muitos traumas. Mas ele entende que há um propósito de Deus na vida dele para constituir tudo aquilo que Deus havia projetado para ele. Aí ele conhece dentro do calabouço 2 companheiros, um padeiro e um copeiro, que também frustram ele, porque quando saem da prisão o abandonam, esquecem ele. Mais trauma. A vida de José, Carol, é uma vida cheia de traumas. Todo vento sopra contrário à existência desse moço. Mas a Bíblia Sagrada diz que, eu até preparei um sermão aqui, Deus mudou tudo, não vou nem pregar o que eu li. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus era com José. Pastor, o que tem a ver o Isaac? Não tem nada a ver, irmão, já vou até fechar a Bíblia, que Deus mudou tudo o negócio aqui. E eu tenho que pregar aquilo que o Espírito Santo fala para a gente pregar. A gente escreve, faz sermão, mas quem ordena, quem manda é o Espírito Santo. Então José tinha sua alma ferida, machucada por causa dos traumas, desde a sua infância. Mas ele vai encontrar dentro de si uma maturidade, mas tão grande, mas uma maturidade tão grande, porque Deus vai ensinando ele em meio às tribulações, em meio às circunstâncias, em meio aos conflitos. Deus vai amadurecendo ele, Deus vai preparando ele, Deus vai mostrando para ele que é o Senhor que controla os passos, que é Deus que abre porta, que é Deus que governa, que é Deus que levanta, que é Deus que exalta, que é Deus que confunde, que é Deus que abençoa, que é Deus que enriquece, que é Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que põe, é o Senhor. E quando ele é colocado diante de Faraó, Faraó diz para ele: você tem a revelação, você tem um dom de interpretações. Olha o que José responde para ele: o Deus do céu, é Ele que me dá a interpretação. Nós temos que fazer dos nossos traumas degraus para a gente subir e não viver de cabeça baixa. Nós temos que aprender a superar os nossos traumas,
Porque cada um aqui, eu tenho plena certeza, porque senão Deus não colocaria essa palavra no meu coração. Cada um aqui tem um trauma. E a gente sofre com esses traumas. Você quer ver um trauma que eu abri no meu coração para vocês? Eu não gosto de Natal e nem de Ano Novo. Detesto comemoração de Natal e de Ano Novo, no que tange a festividade, não a comemoração. Até porque Jesus não nasceu em dezembro. Mas quando chega perto de Natal e perto do de Ano Novo, Henrique, brota dentro de mim um sentimento de tristeza. Por quê? Porque eu nunca tive um Natal em família. Eu nunca tive um Ano Novo em família. O Natal que eu passava era na casa dos outros, jogado na casa dos outros. O Natal que eu lembro era sempre na rua, na casa dos outros. O Ano Novo era na casa dos outros. E eu vinha embriagado que só pelas madrugadas embora, e eu olhava na rua, Henrique, as casas, todo mundo reunido, feliz, compartilhando presente, a churrasqueira acesa, algumas casas bebendo, dando risada, som alto, aquele ambiente feliz, e eu descendo embora sozinho, porque eu não tinha uma estrutura familiar dentro da minha casa. Então, até hoje, quando vai chegando perto de Natal, me dá uma agonia tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se eu pudesse pular do dia 23 lá para o dia 4, eu já pulava. Ou se eu pudesse sumir para o meio do mato e ficar no meio da beira de um rio, até acabar Natal e Ano Novo, eu ficaria. Por quê? Porque é trauma que eu tenho desde a minha infância. Só que eu preciso superar, porque eu não posso passar esse trauma para os meus filhos. Aí quando chega o período de Natal, é aquela coisa toda de montar árvore, de comprar os enfeitinhos, e a criançada fica todo, e eu tenho um trauma, mas eu não posso passar adiante aquilo que eu tenho dentro de mim. José, Deus vai permitir para ele, e ele vai mostrar a maturidade que ele teve de lidar com os traumas. Nós, começando por mim, nós temos o hábito de transferir toda a culpa, tudo que acontece na nossa vida no próximo. Não, porque a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, não, está acontecendo tudo isso por causa do pastor, não, é por causa do Henrique, não, o culpado é a irmã Solange, rapaz, o culpado disso tudo é disso, ou seja, a gente sempre transfere culpa, e nunca chama a responsabilidade para si. José, ele tinha todo o motivo do mundo, irmã Alessandra, para culpar Deus e o mundo, pelas catástrofes que estavam acontecendo na sua vida. Vocês marcaram aí, foi criado numa casa onde o pai tinha 4 esposas, o seu irmão mais velho deitava-se com a sua madrasta, a mãe morre no parto do irmão, é ele que tem que assumir a responsabilidade de cuidar do irmão. Ele ganha do pai uma túnica que o diferenciava dos outros irmãos, porque ele tinha um poder de administração que o pai enxergou nele, que os outros não tinham. Por esse motivo os irmãos os odiaram. Eu sei o que é isso, dói dentro da nossa alma você saber que você é odiado pelo teu irmão. Porque se é uma pessoa de longe que não gosta da gente, irmão, é uma coisa. Quando você sabe que você é odiado pelo teu irmão, ou por alguém da sua parentela, pelo seu primo, pela sua tia, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua irmã, isso aí fere os nossos sentimentos. Porque cada um dá aquilo que tem. Vocês lembram daquela ilustração que eu sempre já contei umas 45 vezes aqui, agora vai a 46 vezes, de uma fazendeira muito rica, que tinha uma fazenda enorme, e de frente praticamente com a fazenda dela, tinha um casebre muito pequeno, de uma mulher crente, pobre de maré de si, mas tinha uma alegria tão grande dentro da alma dela, que todo dia aquela mulher saía para carpinar a rocinha dela, e louvando o nome de Jesus, cantando louvor para Deus, e a mulher ricona lá em cima lá, a alegria daquela mulherzinha pobre incomodava ela. Um certo dia, Henrique, ela pega uma caixa, pede para sua funcionária encher aquela caixa até a boca de estrume, de excremento de cavalo, e embrulha num papel tão bonito de presente, com um monte de nó, e fala para a empregada dela: leva
para aquela mulher lá, e enquanto a funcionária dela, a serva dela, descia, para descer até o casebre, a mulherzona ficou sentada na varanda, olhando a reação da irmãzinha, ela sentada naquela cadeirona, e de repente, bateu palma lá, a coitadinha da irmãzinha veio, a senhora disse, a funcionária disse, olha, a minha senhora, minha patroa, mandou eu trazer aqui um presente para você, e eu creio que você vai gostar muito. E a ilustração, irmã Solange, acho que a senhora já ouviu, diz que ela toda feliz, porque nunca, Henrique, ela tinha ganhado nada na vida dela, a não ser pancadas da vida, sofrimento, ela era traumatizada, mas ela abre toda feliz, puxa, ganhei um presente. Quando ela abre, toda feliz, quando ela abre a caixa, ela se depara com aquele monte de estrume, e ela dá uma olhada lá na varanda, daquele casarão antigo, dos coronéis, a mulher, soltando gargalhada alta, rindo, e a ilustração diz que desce uma lágrima no olho daquela mulher, e a funcionária começou a rir também, Rudman, virou as costas assim, saiu rindo, aquela risada satânica, demoníaca, e a irmãzinha disse para ela assim, ei, peraí, não vai embora não, se eu também tenho um presente para você levar para sua patroa. E a irmãzinha chorando, ela foi no jardim dela, só tinha um botão de rosa, florido e aberto naquela plantaçãozinha dela, ela pegou, Henrique, cortou o único botãozinho de rosa que tinha ali no jardinzinho, colocou dentro de uma caixa, linda, maravilhosa, aquela flor, aquele botão de rosa, e escreveu algumas coisas num papel, colocou dentro da caixa, embrulhou e mandou de presente. A funcionária, sem saber o que era, Rudman, pegou aquela caixa e subiu. Quando chegou lá, disse para a senhora, aí a senhora rindo, dando risada, né? A maldade impregnada na alma, e ela disse assim, olha, a irmãzinha lá também mandou um presente para você, e ela já rasgou todo aquele pacote, e quando ela abre a caixa, um botão de rosa, a coisa mais linda, e um bilhete, e no bilhete estava escrito assim, ó, cada um dá o que tem, cada um dá o que tem. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, diga amém. Cada um dá o que tem. José, ele tinha todos os motivos do mundo para culpar Deus, culpar os anjos, culpar o mundo todo, mas ele resolve obedecer. Ele tem uma maturidade tão grande, porque ele era odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi negociado por 20 míseras moedas de prata, chegou no Egito como escravo. E a primeira oportunidade que Deus deu para ele, de ele revelar para os seus irmãos quem ele era, sabe o que José vai olhar para o olho dos seus irmãos e dizer? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Sabe o que Deus está falando conosco? Que tudo coopera para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Tudo coopera para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, Johnny, tudo coopera, porque vai chegar um tempo que a mão de Deus vai trabalhar e vai agir, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Maturidade é o que Deus estava dando para José, porque ele podia olhar para dentro do olho dos irmãos dele, se vingar dos irmãos deles. Disseram aí, ó, vocês não me venderam, vocês não é Rudman, podia, os irmãos estavam na mão dele, os irmãos não sabiam, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele, e estavam todos, Rudman, prostrados diante dele. E agora, Rudman, chega a tão esperada hora de José revelar quem ele era.
Depois de todo aquele negócio de pôr o cálice, vocês sabem toda essa história aí, que eu não vou entrar nesse assunto, mas a hora que José se revela para ele, José disse: podem ficar de pé, meus irmãos, sou eu, o irmão de vocês. Quando todos olharam para José, disseram: José está vivo. Começaram a chorar e a pedir misericórdia para José. Olha o que é, Henrique, uma mente madura. José olha para os seus irmãos e José vai dizer para eles: tudo o que aconteceu estava debaixo do propósito de Deus. Sabe o que José, irmã Solange, vai dizer para os seus irmãos? Foi necessário acontecer isso. Eu precisava vir na frente para preparar mantimento para vocês e o meu pai não morrer de fome. José vai dizer: era necessário acontecer tudo isso. E José podia dizer para os irmãos: vocês não têm noção do que eu passei. E tudo por causa do que, Henrique? Por causa do pai e dos irmãos, porque ele estava muito bem, obrigado. Mas ele entendeu, olha que coisa linda, Henrique, ele entendeu que ele vindo na frente, ele agora era o responsável, Alice, do pai e os irmãos não morrerem de fome. Você já parou para pensar que há um propósito de Deus, de eu e você passarmos pelo que nós passamos? Nós temos que superar os traumas. José tinha um motivo inúmero para sentar na beira da calçada e ficar choramingando o resto da vida. Ó vida, ó céus, por que eu nasci? E ficar choramingando, mas não, ele entende que há um Deus no céu, que é o Deus que andou com seu bisavô, que andou com seu avô e que andou com seu pai. José vai entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também era o Deus dele. E José, ele para nas caladas da noite e ele coloca no seu coração: há um propósito de Deus neste negócio. O propósito de Deus está acima de tudo, está acima de todos. O que acontece hoje na nossa vida nós não entendemos, mas há um propósito da parte de Deus, da gente passar por aquilo que nós passamos. Porque nesse processo Deus nos prepara, Deus nos capacita. José foi um instrumento de Deus para ir na frente, Carol. Para quê? Para que o seu pai e os seus irmãos não morressem de fome. Para encerrar, irmão, você é o instrumento que Deus vai usar para a tua família ser abençoada através da sua fé. Olha que mensagem linda para você pregar lá, em Adilson, da minha família no altar, hein? Através de você, Alice, da tua fé, a Mariana vai ter muitas colheitas boas por intermédio da tua fé. Porque Deus falou para você que você e a sua geração seriam benditas em Deus. Irmã Solange, uma aliança, Deus estabeleceu uma aliança através da sua confissão de fé, e Deus vai alcançar toda a sua parentela para a glória de Deus. Existe, Carol, um estabelecimento divino sobre as nossas vidas, e os nossos filhos vão colher aquilo que nós plantamos hoje. Eu creio que o que nós vivemos hoje, Carol, faz parte do propósito, para amanhã ou depois os nossos filhos colherem aquilo que nós plantamos hoje com lágrimas e com sofrimento e com muita angústia no coração. Existem traumas, irmãos, que só Deus conhece o trauma que você tem dentro da tua alma, mas você precisa transformar esse trauma em degrau. Por quê? Porque hoje você tem uma filha casada e muito bem casada. Por quê? Porque há uma aliança, Sueli, que estabelece sobre a família de vocês.
E dessa aliança daqui a pouco vai vir neto, vai vir neta, vai vir bisneto, vai vir bisneta, e toda a sua descendência vai ser abençoada, porque há uma aliança entre o Deus de Israel e entre a vida de vocês. Por causa da sua fé, Henrique, toda a sua família vai colher frutos extraordinários para a glória do nome de Jesus. Os teus olhos vão contemplar os teus netos sendo abençoados por Deus, e eles não vão saber o porquê que a bênção veio, mas dentro da história, Jeová um dia vai dizer: o teu avô plantou, e hoje você colhe. Há um projeto, pastor Marco, da parte de Deus contigo. Foi Deus que te chamou. Tem hora que o Senhor se sente desamparado, parece que o chão sai do teu pé, parece que o céu já não te responde mais, parece que o céu está fechado, mas há um propósito de Deus na tua vida. E sabe o que Deus fala para mim? Deus diz assim para mim, diga para ele aquietar o coração dele e permanecer no centro da minha vontade, porque o que Deus vai fazer é coisa que vai deixar a cabeça de muita gente sem entender. Porque a tua família será alcançada pelo poder da salvação em Cristo Jesus. Porque Deus não vai deixar você envergonhado diante das suas orações. As suas orações e súplicas têm invadido o trono de Deus, e o Senhor diz: há um projeto determinado de Deus, e tudo vai acontecer no tempo certo. Nós plantamos hoje para colher amanhã. Deus está falando aqui nessa noite. Supere os teus traumas. Não entre dentro de um casco como a tartaruga choramingando pelos traumas que você tem, porque todo mundo aqui tem trauma. Se eu sentar para ouvir cada um de vocês, todos aqui têm um trauma. Mas não permita que esse trauma se transforme em um abismo entre você e entre a promessa de Deus. Pelo contrário, faça desse trauma um trampolim, transforme ele em um degrau para você subir. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele tem uma aliança estabelecida com você. Somente espere, e é esse momento que dói, Henrique, é o momento da espera. Quanto tempo, Henrique, José sofreu, rapaz? José chegou no Egito com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Foi com 30 ou com 33 que ele se torna governador, pastor Marco? Com 33 anos, né? Faz a conta aí, Henrique, de 17 para 33, você que é bom de conta. Quantos anos? 16 anos? 16 anos? 16 anos esperando. E nesses 16 anos ele vive uma vida catastrófica. Já imaginou se Deus chegar e falar para você hoje assim, disse: olha, eu tenho uma promessa na tua vida, mas essa promessa vai demorar 16 anos para se cumprir. Ah, irmão, é 2 anos, a gente diz: Jeová, largue mão desse negócio de promessa que eu não aguento mais. É verdade ou não é? Deus, Ele não nos deixa envergonhado em meio às circunstâncias. Quando a gente menos espera, o Senhor Deus, Ele envia um socorro presente nas nossas vidas. Deus preparou de você estar aqui hoje, porque o tempo de Deus te honrar está chegando. Deus vai te honrar. Aquieta o teu coração. Descanse em Deus. Assim como Deus honrou a vida de José, Deus também vai te honrar.